Boa noite, Wagner. É evidente que uma goleada como essa transparece muita coisa em relação ao time, ao trabalho e até desanima o torcedor para a sequência da temporada. Gostaria que você fizesse uma análise do jogo, né, da partida que o Atlético fez diante do Botafogo, já projetando a partida da próxima terça-feira contra o Vasco da Gama. Em uma situação que aconteceu aqui anteriormente, o presidente Adson revelou que em um determinado momento você chegou a pedir para sair do cargo de treinador. E aí a gente pergunta, por que nessa conversa você pediu para sair do Atlético? Vamos lá, boa noite. Foram várias perguntas aí, você vai ter que me lembrando aos poucos. Vamos lá, sobre o jogo. Sinceramente, eu não achei que o Atlético jogou para que perdesse de 4-1. Fez um bom primeiro tempo, estava bem no segundo tempo, perdemos até uma possibilidade de fazer o 2-1, e aí em seguida a gente acabou sofrendo o segundo gol, e isso de certa forma acabou desencadeando um abalo emocional que é difícil a gente ver uma equipe com esse sintoma que seja vencedora, né? É óbvio que quando você fala de equilíbrio emocional, você tem que olhar individualmente para cada um, né? O Atlético hoje, nos 4 gols do Botafogo, ele teve decisão direta nos gols, né? Você não pode estar brigando desesperadamente para sair da última posição e, entre aspas, facilitar para um time que todos nós sabemos que está lá em cima, que está pontuando, que tem uma bela equipe. Acho até que as trocas do segundo tempo acabaram, de certa forma, fazendo a diferença do jogo, de um jogo que vinha muito equilibrado. E quando o Botafogo faz as substituições, aí a gente vê realmente um declínio da nossa equipe e uma melhora do Botafogo no jogo. Com respeito ao que disse o Adson, eu em algum momento, não é que eu entreguei o cargo, eu conversei com ele, assim como converso todos os dias. E o Adson tem total liberdade para chegar para mim a hora que ele quiser, interromper, pela amizade que nós temos, o respeito que nós temos. Eu não quero de maneira alguma estar num lugar atrapalhando o serviço de ninguém, muito pelo contrário. Então, por isso, ele sempre vai ter a liberdade para me chamar a hora que for, porque este é o nosso trato. Até hoje, eu não assinei nada no Atlético, e não há necessidade de assinar, porque entre eu e o Adson tem o fio do bigode, como a gente dizia antigamente. É óbvio que eu o deixo à vontade, porque ele tem, dentro da sua capacidade de gestão, que é muito boa, um orçamento a ser respeitado, e eu respeito muito isso. Então, quando eu vim para o Atlético, a gente sentou, conversou de cara limpa, olho no olho, e vai ser sempre assim. Em todos os jogos, aconteça o que acontecer, eu tenho liberdade para conversar com o Adson, e o Adson tem liberdade para chegar em mim a hora que ele quiser, porque é uma relação compatível com isso, com sinceridade, com lealdade acima de tudo. Boa noite, Mancini. Boa noite. Queria que você começasse explicando a opção do Campbell iniciando a partida. A gente aguardava ele relacionado, mas talvez ali começando no banco, entrando no segundo tempo, para manter pelo menos a base do meio para frente dos últimos jogos, que o Atlético vinha mantendo uma boa atuação. E o quanto um resultado como esse, a partida como foi, mexe com o elenco para o jogo decisivo contra o Vasco. Então, mas que base? Base do quê? Nós não temos base montada. Eu estou a cada dia tentando descobrir o time, vocês mesmos disseram aí recentemente que eu não consigo repetir a mesma equipe, entendeu? A opção do Campbell hoje, ela foi difícil de ser tomada, ela não foi fácil, porque antes mesmo de todo mundo pensar isso daí, eu que sou o treinador pensei, óbvio, né? E aí eu me deparei com uma situação, chamei o Campbell e conversei com ele. E aí é óbvio que eu que tomei a decisão, e aí eu tenho um jogador da qualidade do Campbell para botar em campo, que, na minha opinião, foi quem fez a diferença a nosso favor no primeiro tempo. Inclusive fez o gol. Mas tirando o gol, o Campbell deu vida à nossa equipe. O Campbell, ele fez com que o nosso time jogasse
no primeiro tempo e até 22 ou 24 minutos do segundo, quando a gente toma o segundo gol. Não vejo isso como interferência para o resultado. O que eu vejo como interferência para o resultado foram dois fatores. Primeiro, as trocas do Botafogo no segundo tempo. E, em segundo lugar, todos os lances de gol do Botafogo, nós erramos. E quando eu digo nós erramos, é o Atlético todo. Eu não estou direcionando culpa aqui para nenhum jogador, até porque eu não faço isso, mas a nossa equipe errou. E quando você erra contra um adversário que tem qualidade, um adversário bem treinado, que está pontuando lá em cima com Palmeiras e Flamengo, brigando diretamente pelo título, vai ter consequência. Nós até tivemos a possibilidade do empate naquele lance do Romão, um pouquinho antes de tomar o segundo gol, o Campo mesmo chuta uma bola da entrada da área que poderia ter, se nós estivéssemos em outra falta, desviado em alguém e entrado, enfim. Mas é futebol, você não pode assistir um jogo como nós assistimos hoje, e não ver que o Botafogo foi superior. Pô. Eu estaria aqui contando mentira, lorota. O Botafogo é uma equipe superior. Ele fez dentro de campo aquilo que ele tinha que fazer. Ele cozinhou na hora certa, ele duelou o jogo inteiro, e o Atlético foi incapaz de duelar por 90 minutos. A gente conseguiu duelar por 70 minutos. Essa é a verdade do jogo. Agora, eu poderia aqui enrolar, falar um monte de outras coisas que a minha razão não me permite falar. Mancini, o Atlético teve um volume de jogo absurdo, né, contra o Vasco, amassou o Vasco. Por que hoje não teve aquele mesmo começo? Foi uma questão estratégica, você traçou essa estratégia, ou porque não encaixou? Não, porque não encaixou. Porque a minha ideia é que o Atlético jogue sempre dessa forma. Eu até acho que no jogo contra o Vasco, a gente fez um primeiro tempo tão forte, mas tão forte, que no segundo tempo era natural cair um pouco. Mas eu esperava isso hoje, principalmente no primeiro tempo. Mas a gente acaba saindo atrás do marcador. O que talvez tenha de diferença do jogo do Vasco para hoje, é que hoje a gente teve que correr atrás do resultado muito cedo. E isso também acaba, de certa forma, você gerando espaços para a saída de contra-ataques de uma boa equipe, né? Não que o Vasco não seja, óbvio, mas naquele dia a gente fez 1-0 logo no comecinho do jogo, e nós nos acomodamos de uma forma para sair no contra-ataque. Hoje não, hoje nós tivemos que sair, atacar, enfim. Acho também que a proximidade do jogo, um outro atleta acabou sentindo um pouco ao término da partida, né? Mas daqui a 72 horas a gente está em campo de novo. Então, o que eu tenho a dizer especificamente sobre isso? Quando um atleta ele está abalado emocionalmente, o cansaço vem à tona no segundo tempo. E quando você tem algo de onde tirar, porque dentro da partida você está vencendo e tudo mais, você tem forças para ir lá e buscar o que hoje, no final do jogo, a gente não teve. Acho que a diferença básica do jogo foi essa. O equilíbrio emocional que nós tivemos no jogo do Vasco e no jogo do Bahia, porque nós tomamos o gol no finalzinho, foi muito diferente, e a performance também foi. Mancini, e até pelo que você falou também nessas conversas com o Adson, tal, não é exagero a gente pensar que, dependendo do resultado desse jogo da Copa do Brasil, de repente ele pode pensar em economizar, até porque a situação do time é muito complicada, ninguém é bobo, o time tem 12 pontos, sabe que o rebaixamento está muito próximo, né? Teria que fazer uma campanha quase que de campeão nesse segundo turno para se livrar. Então passa muito por aí, essa Copa do Brasil pode salvar o ano do Atlético, né, chegando mais longe, ganhando essa premiação aí, de uma competição milionária, e também para manutenção até do seu trabalho? Olha, assim como eu acabei de falar, eu e o Adson temos a liberdade para qualquer momento a gente sentar e falar sobre isso, porque a minha vinda para cá também foi baseado muito nisso.
né? É óbvio que eu acredito muito na classificação de terça-feira, porque é uma outra competição, é um outro jogo, é um jogo muito mais tenso. Então, eu sinceramente acredito, mas a qualquer momento a gente pode sentar e conversar, como em qualquer outro clube. Essa relação, ela tem que ser fundamentada na confiança, na convicção, mas aquilo que eu acabei de falar aqui, eu volto a dizer, o Adson tem que pensar no orçamento dele, ele tem que pensar no ano de 2025, porque todas as pessoas que estão na função dele têm que fazer isso, né? Desde que sejam capacitados, e eu o considero assim. Então, de maneira alguma, vai ser um empecilho em qualquer momento, até porque nós temos apalavrado, eu até falei que nós não assinamos nada, porque não há necessidade entre nós, a não ser o contrato que te legaliza a ficar no banco de reservas, mas, sinceramente, eu fico feliz por isso, porque em outros lugares a gente não tem essa relação, e isso é uma coisa importante para que você se sinta bem na sua função. Oi, Mancini, boa noite. Boa noite. Nós que acompanhamos o seu trabalho, você é bem resiliente nos clubes. Por exemplo, América Mineiro, por temporada, quase 50 jogos. No Ceará, somando 2 temporadas, quase 50 jogos também. E aí, quando vem à tona essa informação de que você conversou com o Adson, nos vem a seguinte dúvida. Você está percebendo que os jogadores não estão dando a resposta que você espera? Não. Em momento algum, eu enxerguei isso. Em momento algum. Eu não tenho nada a falar dos atletas, até porque eu estou com eles no dia a dia e eu vejo a dedicação de todos eles, inclusive a dedicação de todos aqueles que fazem parte do dia a dia do Departamento de Futebol Profissional do Atlético. Então, eu nunca percebi isso, porque se eu tivesse percebido, eu não estaria aqui. Isso é fato. Porque com um jogo, 2 jogos, ou com 7 dias num clube, você já percebe se aquilo que você está passando é bem compreendido, é aceito, ou se tem algum tipo de resistência. Não há resistência, e isso eu falo aqui, olhando nos olhos, olhando para a câmera com muita sinceridade. Agora, é uma situação difícil, é óbvio que é difícil, e eu sabia que seria difícil, né? Você somar 12 pontos apenas num turno é desesperador. É desesperador porque você não pode errar. Você entra em campo contra o Botafogo, que está lutando pelo título, e você não pode errar. E, de repente, você erra um passo para trás e toma 1-0 com 20 minutos de jogo. E aí? Então, tudo isso daí acaba se agravando. Quem nunca viveu isso? Você já viveu isso diversas vezes, porque Goiânia tem 3 clubes na primeira divisão que oscilam com a segunda divisão. Todos vocês já viveram isso. Então, não é novidade isso que eu estou falando aqui. O mais importante é a gente ter maturidade o suficiente para saber que a situação do Atlético é difícil, né, e que nós estamos tentando fazer de tudo. Mas tudo tem um limite para tudo na vida. Então, eu sou muito consciente disso, e de maneira alguma eu quero, em nenhum momento ou em nenhum clube onde eu passei, forçar uma situação. Todo mundo tem o direito de ter a opinião dele e eu também tenho o direito de ter a minha. Então, olhando dessa forma, eu torno o meu dia a dia leve, porque eu não posso ter peso nas costas, eu não posso carregar um fardo que não é só meu. É óbvio que isso está acontecendo, não é porque o Atlético hoje perdeu de 4-1 do Botafogo. Isso já vinha acontecendo. O Mancini chegou, já são 6 jogos, ainda não conseguiu mudar a situação, fez bons jogos diante de Bahia e de Vasco da Gama, mas em outros jogos, nem tanto, a gente vinha fazendo um jogo muito bom hoje até 70 minutos. Os últimos 20 é que foram realmente abaixo daquilo que nós podemos.